27 de março de 2025, quinta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Quinta-feira, sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã, meditarmos a palavra de Deus, rezarmos juntos. E nós vamos hoje refletir o texto do profeta Jeremias, capítulo 7, versículos do 23 ao 28. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante, por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás, então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, uma palavra bastante, vamos dizer assim, provocativa, curiosa, nesta manhã a igreja nos entrega. Deus, ele sempre está, meus queridos, o tempo todo, falando conosco, nos chamando para um projeto de amor, uma história de amor, uma aliança de amor, né? Deus sempre nos dá instruções o tempo todo. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós sabemos o que no que consiste um caminho de retidão, nós sabemos a vontade de Deus, o projeto de Deus, nós sabemos a doutrina de Deus, que Deus deixou ao ser humano por meio da igreja. Acontece que nós temos em nós muitos ímpetos que nos puxam para lados contrários do projeto de Deus. Todos nós sabemos disso, né? E o tempo todo nós sofremos. Por quê? Como que as consequências das nossas más escolhas, né? E o texto de hoje está falando exatamente isso. Olha só, vamos pegar do comecinho. Dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz, assim serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Olha que lindo isso. Meus queridos, Deus escolheu Israel como seu povo. Olha só. Israel não foi escolhido por qualquer alguém. Foi escolhido por Deus para ser o seu povo exclusivo. Olha só quanto privilégio. Mas Israel o tempo todo mostrou uma inaceitação diante desta vontade, desse projeto de ser unicamente de Deus. Olha só, né? E aqui nós vemos que o próprio Deus fala da felicidade, né? Por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Ou seja, não existe realização humana, não existe plenitude humana, não existe felicidade sem Deus. Nós temos que entender isso.
O povo de Israel não entendeu isso, minha gente. Por isso, o tempo todo batendo a cabeça, o tempo todo desviando-se do projeto de Deus, o tempo todo a idolatria e tantas outras confusões que nós sabemos da história da salvação. E é para nós isso também, né? Esse texto fala muito conosco, né? Nós que muitas vezes abandonamos a Deus, trocamos a Deus por tantas outras coisas. Tem pessoas que deixam de rezar, se decepcionam com uma pessoa e deixam de rezar, não vai mais na igreja, sabe? Não vive a vida de fé com seriedade e tantas outras coisas que nós sabemos. E hoje essa leitura está nos dizendo, olha, é uma grande pena que nós venhamos a buscar a Deus somente nos momentos de dificuldade, quando a gente percebe que a gente não conseguiu atingir o que nós pretendíamos sem Deus, a gente volta para Ele. Isso é muito triste. Sabe, é muito triste, porque Deus, Ele quer ser amado, minha gente, de maneira prioritária, como todos nós assim queremos e desejamos. Né? E aí o texto diz assim, mas eles ouviram e não prestaram atenção. Continuaram nas más inclinações do coração, continuaram andando para trás e não para frente. Olha só, eu enviei os profetas para tentar fazer com que eles voltassem para o caminho, eles não ouviram os profetas. O tempo todo Deus está querendo fazer uma história de felicidade perfeita conosco e muitas vezes nós não queremos. Minha gente, é só nós olharmos de maneira concreta na nossa vida. Quantas vezes nossos próprios sentimentos, nossas emoções, quantas vezes os nossos pensamentos, quantas vezes as nossas escolhas não nos fizeram regredir, voltar para trás, né? Do grande onde nós estávamos, voltar para o pequeno, né? Da prosperidade onde estávamos, voltar para a escassez, né? Da alegria, da paz, da realização, voltar para uma situação de medo, de solidão, enfim. É para a gente refletir um pouquinho isso, porque no fundo o texto está falando assim, olha, a voz de Deus ela sempre ecoa, chamando o ser humano, mas às vezes nós atrapalhamos a nossa própria vida por meio das nossas escolhas. Eu tenho dito sempre isso, minha gente, tenho batido muito nessa tecla, nós complicamos nossa própria vida, nos nossos sentimentos, nas nossas relações com as pessoas, né? E aí vive um relacionamento ruim com uma pessoa ou com outra, e você não fica em paz, o seu coração fica pesado, você não vive bem. E às vezes as pessoas não estão nem aí para você, e você está lá guardando mágoa, e você está lá guardando coisas ruins, e você está lá vivendo de passado, e você está lá apegado às coisas desse mundo e não vai para frente, e não prospera. Né? E você está lá fissurado no dinheiro, nos seus problemas. Por isso que você não desponta, não cresce. A palavra falando e muitas vezes nós não ouvimos. Presta atenção, diz o profeta Jeremias. Eles não ouviram e não prestaram atenção, mas que nós que estamos ouvindo essa palavra hoje, nesse tempo da quaresma, quase, estamos na metade da quaresma, que nós ouçamos e prestemos atenção em Deus, que nos fala. Olha só. E aí o texto diz assim, se falares todas essas coisas, eles não te escutarão. Se os chamares, eles não te darão resposta. Dirás então, esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus, não aceitou sua correção, sua fé morreu, foi arrancada da sua boca. É a instrução que Deus está dando ao profeta Jeremias. Jeremias vai lá e fala, vai lá e propõe, vai lá e convida a conversão. Se não derem bola, não derem atenção, eles vão ficar sem essa palavra de vida. Vão bater a cabeça, vão ficar no sofrimento, azar deles. É claro que nós sabemos o desfecho dessa história, né? Que o povo não vai dar atenção ao profeta Jeremias. E por isso o povo vai ser levado ao exílio e vai padecer um sofrimento terrível no exílio. Porque não escutou a voz de Deus, Deus avisou. Meus queridos, Deus está chamando o tempo todo nós para
para um caminho de vida, estejamos atentos. Por isso que é importante na vida pedir o dom do discernimento para Deus, para que nós não caminhemos em caminhos que estejam fora dos projetos de Deus, dos caminhos de Deus. Que Deus nos ajude e possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que a gente cresça um pouco mais nessa quaresma. Perceba os sinais dos tempos, os sinais dos acontecimentos e cresçamos juntos. Que Ele nos ajude. Queridos, desejo uma quinta-feira cheia de Deus, com muita paz, muita saúde, força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremo-nos sempre, Deus está no comando de tudo.